Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. A primeira edição neste domingo, domingão de Dia das Mães, né? Então, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que assistem aqui o canal e também para a sua mãe, né? Você que está aí assistindo, feliz Dia das Mães para a sua mãe também, que aproveite aí o domingo ao lado da sua mãe, é a coisa mais importante do mundo, com certeza é a mãe da gente. Enfim, vamos falar aqui sobre o nosso Gigante da Colina, repercutir um pouquinho a vitória de ontem, que colocou o Vasco na final da Taça Rio, e também vamos falar muito sobre Germancano, que ontem guardou mais um gol e está próximo aí de quebrar outro recorde com a camisa do Vasco. Já pode, no próximo jogo, quebrar esse recorde, você vai saber aqui no canal. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like, é muito importante. Aperta aí o botãozinho do like, dá essa moral pro vídeo ser indicado para mais vascaínos e se inscreva aqui no canal também. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, o primeiro aqui deste domingão, dia seguinte após a classificação do Vasco para a final da Taça Rio. O Vasco derrotou o Madureira ontem por 2-1 e vai jogar a final contra Botafogo ou Nova Iguaçu. Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam hoje no Engenhão. A partida é às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? Enfim, como você preferir. Partida às 18 horas. O Nova Iguaçu tem a vantagem do empate. Se o Nova Iguaçu empatar, avança para a final. O Botafogo precisa vencer a partida. E ontem, na entrevista do professor Marcelo Cabo, ele comentou sobre isso, né? Ele foi perguntado sobre quem ele preferia enfrentar na final, se era o Botafogo, que já seria um teste, né, para a Série B. Afinal de contas, o Botafogo também está na Série B, então seria ali um jogo já para medir forças, né, para saber como a equipe está em relação à preparação para a Série B, ou se o Nova Iguaçu também seria um adversário muito difícil, que o Marcelo Cabo esperava desse confronto, e ele disse que o Vasco está preparado para encarar qualquer adversário, seja o Botafogo, seja o Nova Iguaçu, e o Vasco entra em qualquer competição para vencer. Confira o que disse o professor Marcelo Cabo sobre essa final, que o Vasco já está garantido e agora aguarda ou Nova Iguaçu ou Botafogo. A gente sempre deixou muito claro que a gente vai usar a Taça Rio. É claro que o Vasco, quando entra numa competição, ele tem que entrar para vencer, ele tem que entrar para ser campeão, independente de qual competição esteja jogando, qual taça esteja jogando, mas a gente tem um planejamento, né? Houve muito questionamento durante a semana pelo fato de ter usado um time alternativo lá no Madureira, mas isso é um confronto de 180 minutos, nós sabíamos que ia ter mais de 90 minutos em casa, e não importa como começa, importa como termina, terminou com o Vasco classificado. A questão do adversário, a gente respeita muito o Botafogo, respeita o Nova Iguaçu, o Vasco está pronto e preparado para enfrentar qualquer um dos dois no próximo final de semana. Então é isso, né? Hoje a gente conhece o nosso adversário na final da Taça Rio. Como eu disse, o Nova Iguaçu avança caso empate com o Botafogo. Qualquer vitória do Botafogo classifica o Alvinegro para enfrentar o Vasco nessa final. Lembrando que a competição vale R$1 milhão, né? Quem vencer coloca R$1 milhão no bolso e o Vasco precisa dessa graninha, né? Vamos aí para cima para levantar essa Taça Rio. Bom, mudando o assunto agora, vamos falar de Germancano, porque ontem foi dia de homenagens ao nosso artilheiro, ao Germancano, que vem aí cada vez mais conquistando, né, o coração de todos os vascaínos Brasil afora. Ontem, antes do jogo, antes da partida contra o Madureira, o Vasco homenageou o Germancano por ele ter se tornado o maior artilheiro estrangeiro do século XXI com a camisa do Vasco. Já está passando algumas imagens aí na sua tela. O Cano recebeu uma placa e um quadro, né? Ali homenageando, agradecendo ele pelos gols. No quadro tinha ali todos os gols que ele marcou, né? Escrito ali todos os gols que ele marcou com a camisa do Vasco.
Então o Vasco fez essa bela homenagem ao Germancano, que naquele momento ainda tinha 29 gols, né? Mas durante a partida, Germancano guardou mais um golzinho e chegou ao 30º gol com a camisa do Vasco. E você vai ver que com esse gol ele já empatou ali no ranking e agora ele precisa só de mais um golzinho para bater outro recorde com a camisa do Vasco. Com certeza ele vai bater não só esse, como também outros recordes, né? Germancano tem contrato com o Vasco até dezembro de 2021 e hoje é com certeza a principal referência do elenco vascaíno. E vamos aqui agora falar dos recordes que o Germancano tem para quebrar, né? Com o gol de ontem, ele chegou ao 30º, né? 30 gols com a camisa do Vasco, e ele empatou com Alfredo Gonzalez, o também argentino Alfredo Gonzalez, que fez 30 gols com a camisa do Vasco, e agora eles estão empatados ali como os maiores argentinos artilheiros da história do Vasco da Gama. Ou seja, mais um golzinho, só precisa de um golzinho agora o Germancano para ficar isolado como o maior argentino artilheiro da história do Vasco. Esse recorde, com toda certeza, o Germancano vai quebrar em breve, né? Quem sabe já na próxima partida. Recentemente, ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro neste século, né? Com a camisa do Vasco, foi até homenageado aí, né? Como a gente já comentou, inclusive, aqui nesse vídeo. Mas agora, Germancano busca também ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, né? Esse recorde pertence ao uruguaio Vila Doniga, que fez 82 gols. Do primeiro colocado o Cano pode estar longe, né? Mas do segundo em diante ali o Cano já está bem perto, porque o paraguaio Parodi tem 37, então o Cano tem 7 atrás dele, e o Cano já empatou com o terceiro colocado, que é o Alfredo Gonzalez, o argentino, né, que a gente até comentou aqui agora há pouco. Os dois têm 30 gols, então o Germancano, mais um golzinho, já vira o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, e se fizer mais 7 golzinhos, ele se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. O homem é realmente uma máquina de fazer gols, não tem jeito. E para encerrar aqui, uma outra lista que é bacana, são dos 10 maiores goleadores do Vasco neste século. E aí é brasileiro, argentino, enfim, qualquer nacionalidade. Os maiores artilheiros da história do Vasco neste século. O Germancano está perto ali de entrar no top 10, né? Quem lidera essa lista é o Romário, né, que tem 129 gols, então o Cano, para alcançar o Romário, vai ter que fazer gol à beça, né? Falta muito aí para chegar no Romário, mas o 10º colocado dessa lista é o Ramon Menezes, né, que foi técnico do Vasco, inclusive, recentemente. O Ramon tem 34 gols. Em oitavo tá ali o Valdir, o Thales com 35, o Cano já tem 30, né? Então o Cano também está muito próximo de entrar nessa lista seleta aí dos 10 maiores artilheiros da história do Vasco neste século XXI. Com toda certeza o Germancano vai quebrar ainda muitos recordes com a camisa do Vasco e está sendo incrível poder ver esse matador, esse artilheiro vestindo a camisa do Vasco todos os jogos e guardando os seus golzinhos ali, né? Germancano, sinceramente, sem palavras para esse argentino que cada dia que passa encanta mais o torcedor. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!